Bom dia! Hoje veremos o capítulo de número 5, o último capítulo de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Nós veremos hoje Isaac Newton calculou e previu a data da volta de Jesus. Você está curioso? Então, nos acompanhe aí, fique conosco para você saber o que se trata esse capítulo. Aproveite aí e inscreva-se no nosso canal de vídeo da Semeadores. Clica aí ao lado para você nos acompanhar todos os dias um vídeo novo e dê o seu like também. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da igreja Os Semeadores na QNA 30, lote 7, na Avenida Comercial, em Taguatinga Norte. Venha nos fazer uma visita. Paulo escreveu essa epístola para assegurar aos cristãos tessalonicenses do amor que ele tinha por eles e também instruí-los a respeito da importância de viver para Cristo e entender corretamente as etapas do seu retorno. Qual será o dia da volta de Jesus? Essa é uma pergunta-chave, né? Todo mundo quer saber qual será esse dia. Por que será, hein? Para se preparar? Ou para deixar para a última hora? Tantos homens já percrustaram isso buscando uma resposta e até arriscaram suas vidas e reputações demonstrando ser dia tal o dia da volta de Jesus, e quando chegou o dia previsto, nada aconteceu. Recentemente fizeram tão asseverada afirmação em investir em propagandas e programas de rádio anunciando esse evento, e novamente nada aconteceu. Há famosos também como Isaac Newton, sim, que ousaram calcular esse dia. Conta-se que ele dedicou toda a sua vida em trabalhos paralelos para calcular esse dia. Veja mais sobre o assunto em Os Segredos de Newton. Nós temos aí o site que nós vamos indicar para vocês na parte escrita dessa narrativa. Ele previu o fim do mundo para, sabe quando? 2060. Esse ano da gravação do vídeo é 2019. Paulo citava os profetas há muito tempo atrás. O dia do Senhor virá como ladrão. Instruções. Nós estamos na terceira parte, instruções, fechando essa parte que começou no versículo 1 do capítulo 4 e termina aqui no verso 22. Nós vimos que ele está falando brevemente sobre diversas questões éticas específicas. E nós estamos no retorno de Cristo, que começou no versículo 13 do capítulo 4 e se estende até o versículo 11 deste capítulo. Falando sobre o retorno de Cristo. O segundo foco do ensino de Paulo era sobre o retorno de Cristo. Sua discussão também se dividiu em duas partes. Nós estamos vendo o dia do Senhor. Hoje, nós vimos os mortos em Cristo, dos versos 13 ao 18 do capítulo 4, e hoje nós estamos vendo o dia do Senhor, no capítulo 5, que vai dos versos 1 ao 11. O dia do Senhor está muito próximo, todos nós falamos isso o tempo todo. Foi dito aos Tessalonicenses para se prepararem para o retorno de Cristo, o qual pegará o incrédulo de surpresa. Se falaram para eles há 2000 anos, imagina para nós. Paulo partia do princípio que tanto os cristãos, em sua mente, possivelmente os próprios cristãos para os quais ele estava escrevendo, quanto os não cristãos estariam vivos e presentes quando esse dia chegasse. Os primeiros vigilantes e atentos, os últimos assustados como por causa de um ladrão que ataca à noite. Portanto, o arrebatamento do cristão dito no versículo 17 do capítulo 4 acontecerá junto com a repentina destruição dos incrédulos. Será um acontecimento público que ocorrerá no final da criação, como a conhecemos. O dia do Senhor, como aqui narrado, verso 2, é uma notável designação do dia no qual Cristo retornará. O termo é bem conhecido do Antigo Testamento, onde é empregado para falar da vinda de Deus para julgar. Essa associação do dia do Senhor com o julgamento é transportada para o Novo Testamento, onde o último julgamento, a recompensa final e as punições estão em vista também. De acordo com a epístola de Pedro, a segunda, dos versos 10 ao 13 do capítulo 3, os céus, a terra e todos os elementos serão destruídos nesse dia, dando lugar aos novos céus e a uma nova terra. Como seria a sua vinda poderia ser descrita para as pessoas desatentas como é a vinda do ladrão de noite. Do mesmo modo que o ladrão vem de noite, repentinamente, ninguém está esperando, quem é que espera? Se esperasse, estaria em segurança, estaria tomado as providências, mas ninguém espera. E, de repente, está ele fazendo a sua investida. Aparentemente, Paulo era familiarizado
com pelo menos alguns dos materiais que agora nós lemos no Sermão do Monte das Oliveiras pregado por Jesus. Quando e como será esse dia do Senhor, a volta de Jesus? É preciso distinguir na leitura a quem o texto está se dirigindo. Há um público fiel, atento, vigilante, que são os filhos da luz, os filhos do dia. Há outro público desatento, das trevas, da noite, que vivem dormindo, ou seja, desprezam todas essas palavras. O povo fiel não será surpreendido, mas também não sabe exatamente nem o dia nem a hora, mas sabe distinguir os tempos e as estações e é capaz de saber que está próximo ou não. Por exemplo, ele é capaz de distinguir uma tempestade que está por vir. Nós olhamos lá fora, percebemos o cheiro, percebemos a cor, percebemos o movimento, percebemos o céu diferenciado, percebemos o ar carregado e daqui a pouco começa a chuva porque já é característico. A mesma coisa nós vamos perceber também sobre a volta de Cristo. O povo infiel que está destinado à ira, esse sim será surpreendido como ladrão surpreende de noite. Sobre esses virá a ira de Deus como dores, a mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Deus destinou o seu povo para obter salvação e glória em Jesus Cristo. No entanto, o Pai também escolheu um grande número de cristãos, incluindo os Tessalonicenses, para sofrer e resistir infidelidade e tribulações de todos os tipos. Nesse contexto, a destinação para a ira refere-se à condenação e à punição justas que cairão sobre os filhos da desobediência, no dia da ira de Deus. Ele morreu por nós, para que, quer sejamos acordados, quer estejamos dormindo, vivamos unidos a Ele, ou seja, sempre atentos, alertas e vigilantes. Por isso que devemos nos exortar e nos edificarmos uns aos outros, com essas palavras de Cristo, versos 10 e 11. Suas instruções finais, do verso 12 ao 22. Encerrando o capítulo e a epístola, Paulo dá diversas instruções finais. Tendo lidado com as principais preocupações dos Tessalonicenses, Paulo voltou-se para diversas breves exortações finais. Mesmo nesse período inicial da vida da congregação dos Tessalonicenses, haviam sido escolhidos líderes que tinham a incumbência de exercer cuidado e supervisão espirituais. Paulo defendeu a legítima consideração dos obreiros e líderes da igreja, ordenando que os cristãos não mostrassem a eles apenas respeito, mas que também expressassem amor por eles. Alguns líderes da Tessalônica, os quais nomeados foram por Paulo em outro lugar, podem ter estado na mente do apóstolo enquanto ele escrevia isso. Por exemplo, Jason, Aristarco, Secundo e possivelmente Gaio. Ele fala, versos 14, isso também o verso 12, indica que as exortações que seguem significam que a responsabilidade pelo ministério sobre toda a congregação era sobre toda a igreja e não apenas sobre os líderes reconhecidos. Sobre eles, sobre os líderes, a recompensa ou a recomendação paulina era de que o tivessem em elevada honra, com uma mais alta estima, com amor, por causa da missão deles. O viver em paz era um alvo para todos. Verso 13. Embora a palavra grega insubmissos, ou empregada aqui, verso 14, assim como as palavras relacionadas em 2 Tessalonicenses 3, de 6 a 7, verso 11, tem o sentido de desordenado ou de rebelde. O contexto mostra que o tipo de comportamento insubmisso que Paulo tinha em mente era uma recusa irresponsável de trabalhar para se manter. Nesse caso, a tradução da NVI é muito melhor, pois que fala para admoestar os ociosos. Muitos pensam que esse comportamento era alimentado por uma expectativa por demais madura da segunda vinda de Cristo. Além de advertir os ociosos, seria necessário confortar aqueles desanimados, auxiliar os fracos. O tímido ou o excitante precisa de encorajamento e o fraco precisa de apoio. E com todos, tem que ser muito paciente. Todos devem ser atendidos com paciência. Diante do mal praticado, o cuidado de Paulo era para que não o retribuíssem da mesma maneira, mas que seguissem sempre o bem. O cristão tem o dever de buscar justiça em favor dos outros, mas é um aspecto notável da ética cristã que o cristão, seguindo o exemplo do próprio Cristo, deve abster-se da retaliação pessoal para o seu próprio bem.
Diante do mal praticado, a resposta e a orientação não era a vingança, mas o retribuir com o bem, que a marca característica dos crentes fosse sempre a bondade de uns para com os outros e também para com todos. Dos versos 16 ao 18, Paulo encorajou os tessalonicenses a viverem vidas caracterizadas pela alegria e pela ação de graças. No entanto, ele não proibia manifestações apropriadas de tristeza e lamento. Não faz sentido isso. O próprio Jesus não foi sempre alegre e agradecido, como mostram alguns salmos, às vezes a tristeza e o lamento são legítimos e adequados. O dar graças em todas as circunstâncias é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus. E qual é a vontade de Deus? Que nós demos graças a Deus. Refere-se aqui ao desejo normativo de Deus, o que ele ordena, como oposto ao seu desejo decretatório, o que ele decreta de modo imutável. Então, aqui nos ordena para que nós, em Cristo Jesus, sejamos gratos a Ele. Esta é a vontade de Deus, que permaneçamos gratos a Ele. Por um lado, Paulo advertiu os Tessalonicenses, versos 19 a 21, para não extinguir o Espírito de Deus ao desprezar a profecia legítima. Tanto Silas quanto Paulo foram profetas do Novo Testamento. Atos 13, verso 1, Atos 15, verso 32. Por outro lado, Paulo determinou que nenhuma profecia deveria ser aceita de maneira não crítica. Todas as afirmações deveriam ser testadas quanto à sua validade. Elas deveriam ser postas à prova e disso ficar com o que é bom. É como você vai comer um peixe. Peixe geralmente tem espinhos. Quando você come um peixe que não tem espinho, é muito bom, você só come a carne e não se preocupa. Mas há peixes saborosos, deliciosos, muito bons, nutritivos, que eles estão cheios de espinhos. É necessário que você tire os espinhos para comer a carne e tome muito cuidado para não se engasgar. Muitas são as pessoas que já até morreram ou sofreram danos por causa de espinhos. Então, do mesmo modo, nós devemos agir com tais pregações, com tais obreiros, com tais pessoas que pregam a palavra de Deus. Elas deveriam ser as profecias, né? Aqui, com relação às profecias, elas sempre devem ser postas à prova e ficar com o que é bom. Seria algo como, já falamos, comer o peixe onde se aproveita toda a carne e se joga fora as espinhas. Com relação ao mal e recomendações definitivas, a recomendação definitiva com relação ao mal definida era o afastamento de toda a forma de mal. Verso 22. Versos 23 ao 28. Oração final, exortações e as bênçãos. É a nossa quarta parte da nossa divisão proposta. Paulo abençoou todos os tessalonicenses, instruiu-os e os incumbiu de ler a carta para todos. Então, dos versos 23 ao 28, a oração final e as suas exortações e bênção. Paulo encerrou com uma oração, exortações breves e uma bênção numa rápida sucessão. Em sua oração, o desejo de Paulo é de Deus o santificar em tudo. A correção total de todas as imperfeições humanas não é possível, mas é certa. Essa restauração depende de Deus, o qual é fiel e fará isso. No entanto, o elemento tempo não deve ser desprezado. A perfeição total, a qual também inclui o corpo glorificado, será efetuada na segunda vinda de Cristo Jesus, conforme Filipenses 1,6. 3 aspectos da pessoa humana, espírito, alma e corpo, são enumerados para enfatizar a totalidade dessa perfeição. Na Escritura, espírito e alma, com mais frequência, são usados como sinônimos virtuais para o elemento espiritual da pessoa. Mas raramente, aqui em Hebreus 4,12, a Escritura considera esse elemento espiritual de diferentes pontos de vista, embora seja difícil dizer exatamente a nuance de significado que os diferencia. Compare com a quádrupla representação de coração, alma, entendimento e força, em Marcos 12, verso 30. Eles formam no português o acróstico CAFÉ. Veja, C de coração, A de alma, F de força, E de entendimento. Assim, sua oração por nós todos ficou expressa em 2 desejos fundamentais: o ser santificado inteiramente pelo Deus da paz e que todo o nosso ser, espírito, alma e corpo seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor, Jesus Cristo. Estando sendo chamados por Deus, verso 24, Ele mesmo fará isso em nós.
O verso 25 eu costumo usar como quando eu dirijo aos irmãos e vou deixar para ele ler o significado. E eu vou deixar isso aqui também para você. Não vou dizer o que é, então eu vou dizer para você, ó, irmãos, 1 Tessalonicenses 5:25. Isso eu deixo para você pesquisar aí. E agradeço quando você cumprir 1 Tessalonicenses 5:25. Muito obrigado. O verbo grego usado aqui, conjuro-vos, é raro e enfático e tem o efeito de colocar os leitores sobre um juramento. Paulo estava colocando um peso solene sobre eles a fim de assegurar que a congregação se familiarizasse totalmente com o conteúdo dessa epístola. Tão importante ele considerava o seu ensino apostólico para o bem espiritual deles. O primeiro verso do capítulo 5 diz: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. É assim que é o primeiro versículo do capítulo 1. Eu quero repetir aqui o verso 18, que está assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Então vamos fazer uma reengenharia desse versículo. Qual é a vontade de Deus? Que nós possamos dar graças. Em quê? Só nas vitórias? Em tudo. Então qual é a vontade de Deus? Dar graças em tudo. Esse é o verso 18. Você fica aí. O verso 25 eu não vou ler, você vai ler e você vai fazer isso por nós. O verso 28 encerra dizendo: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Independente dos erros desses homens, o fato é que Jesus está mesmo vindo a cada dia e isso se torna mais próximo. Quem estuda a história sabe que a história nos ensina a esperar o futuro. Ele disse que viria, veio, e o fato se tornou história. Ele disse que voltaria. Aí eu deixo a conclusão para você. Amanhã veremos a segunda epístola aos Tessalonicenses. Estamos já caminhando para o final. Nós vamos ver que a nossa suficiência vem de Deus na segunda epístola. Então fique conosco e até amanhã, se assim Deus nos permitir. Aproveite aí, inscreva-se no nosso canal, clica aí no sininho à sua esquerda, dê o seu like aí, aprovando, gostando, ajudando o nosso canal. A parte escrita, onde tem o endereço onde você vai encontrar a referência sobre Isaac Newton, que eu falei que ele passou a vida toda dele calculando, né? Então você vai encontrar a referência sobre esse cálculo aí na parte escrita, jamaisdesista.com.br. Nossa loja virtual, para você adquirir nossa Bíblia e outras Bíblias, Bíblia de Estudo de Genebra, livros, está em www.osemeadores.com.br. Nosso programa de rádio às quartas-feiras, não perca, com a nossa igreja de portas abertas, recepcionando todos que queiram orar conosco, junto com o pastor Johnny Ramos. A todos um bom dia, fiquem com Deus. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Volta, Senhor. Estamos te esperando.